Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante desse lugar. Nós queremos viver essa promessa, Deus, essa promessa de Joel, essa promessa do livro de Atos. Igreja, preste atenção, Espírito. Quem não está vivendo a promessa do derramado Espírito não vai ver a segunda vinda, igreja. Fala conosco, Senhor. Tu és aquele que toca o instrumento, Deus, aquele que é digno de aplausos e honras. Nós somos apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Essa palavra produza, Senhor, em nós a 30, 60, 100, em todas as áreas da nossa vida, Deus. Leva a nossa mente cativa, Senhor, a Ti. Destrave mentes nessa noite. Destrave o ministério, Senhor. Ressuscite aquele espírito morto, Deus, abatido. Cure a alma, Senhor, que está enferma, Senhor. Faz um milagre em nós, Deus. Fala conosco, Pai. Eu quero ler com você, meu querido, o livro de Ezequiel, capítulo 47. Abra sua Bíblia comigo. Ezequiel 47. Um texto muito conhecido desse ministério, dessa igreja. Sempre que o Senhor quer fazer algo em nós, sempre que o Senhor nos convida a subir mais um degrau, parece que Ele traz esse texto na nossa vida, traz esse texto do Érico para mim, e novamente o Senhor está falando sobre esse texto. Ezequiel 47 diz o seguinte para nós: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste, e ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem, e quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo.
mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém, meu querido? Amém? Feche a sua Bíblia. Eu quero pedir para você, meu irmão, fique ligado, para que Deus possa falar com você nessa noite. Amém? Amém? Para que Deus nos conduza na direção em que Ele quer, pegar na nossa mão e nos conduzir. Amém? A primeira coisa que eu vejo nesse texto é o homem de Deus, que a palavra fala, sendo visitado por um anjo. Amém, igreja? E esse anjo com uma vara de medir, então conduza aquele homem. Amém? Quero pedir para você, deixa Deus conduzir a sua vida nessa noite. Amém? Para que nós possamos entrar neste rio. Amém, meu querido? Amém? Primeiramente, igreja, eu quero trazer nesse texto aquilo que algumas pessoas estudiosas aí da palavra de Deus, eles falam a respeito desse texto. E esse texto, segundo alguns estudos, diz que faz menção à vinda do Senhor Jesus Cristo, mas quando Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, quando Ele vai descer então e acabar com o reino das trevas. Amém, igreja? Amém? E alguns estudiosos dizem que quando Ele pôr o pé em Jerusalém, quando Ele pôr o pé ali, então haverá uma transformação. Então esse rio, ele vai brotar, esse rio ele vai nascer e ele vai caminhar a igreja para a direção do Mar Morto. E se você ver no mapa, Isaías fala desse mesmo rio, de um rio de água viva, mas Isaías dá uma outra direção para esse rio, na direção do mar Mediterrâneo. Amém? Como se o Mar Morto ficasse deste lado e o Mar Mediterrâneo ficasse deste lado, e ali haveria este rio de água viva. Então é uma mudança geográfica, o qual a palavra de Deus traz como uma promessa à nação de Israel, o qual o Senhor estaria alargando as fronteiras da nação, além das promessas do livro de Moisés, daquilo que o Senhor entregou a Moisés. Amém? Amém? Então o Senhor estaria devolvendo a Israel algo maior. E você encontra então menção desse texto em vários livros. Você encontra no livro de Joel, você encontra no livro de Zacarias, você encontra então no livro de Ezequiel, você vai encontrar em Apocalipse, tudo linkado sobre o mesmo texto e sobre este rio de água viva que o Senhor está derramando sobre Israel e sobre o Israel de Deus que somos nós. Amém, meu querido? Amém? Nós podemos levar esse texto a um estudo da geografia, a um estudo de uma promessa a uma nação de Israel, mas nós também temos que espiritualizar esse texto, trazer no nosso espírito aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? O Senhor, igreja, Ele quer nos conduzir para lugares mais fundos. Se você preferir lugares mais altos, também pode. Amém? Tem o mesmo significado. Nós vimos mais fundo com o Senhor. E o Senhor, Ele, nessa manhã, eu vou contar esse testemunho para você, nessa palavra, daquilo que aconteceu na minha vida. Nessa manhã, igreja, foi algo sobrenatural de Deus, algo que há tempos eu não experimentava na minha vida. E eu estou para falar para você, meu irmão, eu estou cheio de Deus nessa noite. Amém? Eu estou transbordando Deus. Se vocês começarem a adorar, meu irmão, e você vê seu pastor chorando, não pense nada, não pense uma besteira, porque a primeira coisa que acontece é o meu coração. Quando a presença de Deus invade o ambiente, as lágrimas, meu irmão, elas vêm ao meu rosto, eu não consigo conter as lágrimas. E nessa manhã o Senhor me disse: olha, tem anjos aqui, igreja. Anjos ministrando fogo sobre a nossa vida. E você vai entender na direção que nós estamos seguindo. Anjos trazendo dons. Anjos devolvendo armas que estavam deixadas de lado. Anjos ministrando fogo, igreja. Meu irmão, eu senti no mundo espiritual um cerrar de Deus para alguns moveres. E algumas igrejas
igrejas começaram a andar, 2015, 2014, 2013, 2012, algumas igrejas que nós começamos a acompanhar, elas começaram a andar mais centradas na palavra de Deus, amém, meu querido? Deus trazendo revelações e palavras, o qual nós nunca tínhamos ouvidos a homens e mulheres de Deus. Este ano é um ano em que Deus está dizendo: olha, eu vou rasgar o céu, eu vou abrir o céu, e em cima dessa nova revelação, desse novo de Deus, daquele novo que Ele está derramando para a igreja nesses últimos dias, nós vamos ver, meu irmão, milagres dos quais os nossos olhos ainda não viram, amém, igreja? Você crê? Eu creio. Eu creio que esse ano vai ser um ano diferente para a igreja, para o corpo de Cristo, para o corpo do Senhor. E nesse dia, o Senhor está aumentando, expandindo as tendas da sua igreja. Do Ministério Chama também, nós também somos a igreja, mas eu digo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A decisão, eu quero jogar para você, é sua nessa noite. A decisão ela é minha. De como nós iremos viver depois dessa palavra. A decisão, meu irmão, de sair daqui transformado, ela é sua. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. A decisão de sair daqui, meu irmão, com uma nova perspectiva, com esse transbordar de Deus, com esse mais fundo de Deus, ela é sua. E o que aconteceu comigo, eu pude ver aqui acontecer aqui no altar dessa noite. Se você não reparou, a tia Deus estava ministrando em uma vida, ela mesmo que estava ministrando, creio no Santo. Ninguém estava ali para segurar ela. Isso é de Deus, gente, amém? Isso é o que o Espírito Santo quer fazer. Deus quer levar você mais alto, igreja. Mas para irmos mais profundo com o Senhor, o Senhor, meu irmão, Ele não quer mais que a gente comece a pedir mais glória, mais fogo. Senhor, manda mais fogo, manda mais glória, manda mais fogo, manda mais glória, manda mais poder, manda mais unção. A pergunta do céu nessa noite é: o que você está fazendo com aquilo que eu já te dei? É o que você está fazendo com as armas que eu já dei e que eu já coloquei nas suas mãos? O que você está fazendo com elas? Porque dependendo do que você está fazendo com elas, talvez a resposta do céu para a sua vida nessa noite, para a minha vida, eu estou inserido nisso, seria: para que você quer mais? Para que você quer mais glória? Para que você quer mais revelação? Para que você quer mais armas? Para que você quer mais fogo na sua vida? Para quê? E para nós avançarmos, o Espírito Santo está falando para mim nessa noite, nós vamos ter que voltar a alguns lugares em Deus, amém? Alguns lugares que você já estava em Deus e que você não está mais, mas você já chegou naquele nível. Então o Senhor quer você nessa posição, quer você nessa torre de vigília, quer você nessa brecha, igreja, para que Ele possa acrescentar na sua vida. Para algumas vidas talvez Ele acrescente pessoas que Ele esteja olhando e falando: não, este está usando as armas, este está usando o poder que eu dei para ele, este está realmente andando na glória e na revelação que eu dei para ele até aqui. Então eu posso acrescentar. Mas para algumas pessoas Ele está falando: nós vamos ter que voltar em alguns lugares em Deus. Está entendendo isso? Está aqui comigo? Amém? Amém? Quantos querem mais de Deus nessa noite? Eu exemplo prático disso que eu estou dizendo para você. Eu vou trazer para você no final dessa ministração esse exemplo prático daquilo que Deus quer fazer, e você vai entender o que Deus quer fazer. A primeira coisa que o Senhor falou no meu coração, igreja, que de encontro a palavra do Eric Batelli, e é muito legal porque nós três, como pastores da igreja, caminhamos no Espírito, igreja, e a gente vê muito claramente as ministrações com que Deus coloca no coração do Eric, para as canções, as ministrações, elas sempre casam ali com a palavra. Eu não compartilho muita coisa com o Batelli, ou melhor, nós não compartilhamos nada
sopra, quem fala e traz essas revelações. Então nós podemos ver o quanto o Senhor vai encaixando as engrenagens no propósito que Ele tem para esse lugar. Amém, meu querido? Amém? E o Eric falou e pregou na semana passada sobre isso, sobre aquilo que o Senhor, a visão que o Senhor tem da sua vida. Amém? Ele tirou os nossos rótulos, igreja, que o mundo coloca em nós. Amém? O mundo colocou um rótulo em mim, eu não sei porquê, mas o mundo sempre falou para mim: você é baixinho, né? Eu não entendo esse rótulo que o mundo coloca em mim. Ô baixinho, né? Ô pintor de rodapé. Eu não entendo, igreja. Eu não recebo esse rótulo que o mundo tenta colocar em mim. Porque quando eu olho para o mundo espiritual, eu vejo que Deus tem um quê com os baixinhos. Amém, igreja? E no mundo espiritual, o Senhor sempre me chamou como Davi. E Ele sempre olhou para mim e dizia: olha, eu te chamei. Você é assim pequenininho, mas é um homem de Deus que eu chamei e consagrei para derrubar gigantes, igreja. Amém? Então, arranca da sua vida todo o rótulo que o mundo colocou em você. Ah, você não sabe falar, você nunca vai pregar, você nunca vai ser nada. Então o Eric Batelli, muito bem pregado na semana passada. Essa mensagem está no YouTube, está no nosso canal, assista lá. Você, se porventura você não esteve aqui, ele tirou esses rótulos do mundo e o Espírito Santo colocou um selo na nossa vida, amém, igreja? Amém? Para que a gente consiga ver aquilo que o Senhor vê em nós, ou a respeito de nós. E por que isso é importante, igreja? Porque a nossa identidade, amém, meu querido? Você precisa ter uma identidade de filho. E é tão profética essa igreja, ou ela é tão guiada pelo Espírito Santo, que hoje eu orava e eu lembrava disso quando escrevia essa palavra de Deus. O Ellison e o Eric nem entendiam o que era, a gente nem não entendia a mensagem de paternidade, a mensagem de identidade. Mas quantos lembram da camiseta do Chama quando nós começamos? O que ela tinha no peito? Uma digital desse tamanho, amém? Ou seja, a identidade de Deus, o polegar de Deus está na nossa vida, amém, igreja? E aí as peças vão se encaixando, e Deus vai trazendo novo, e Deus vai colocando a identidade dele na nossa vida. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Meu irmão, Romanos, o apóstolo Paulo fala para mim que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém, igreja? Amém? Igreja, presta atenção naquilo que o Senhor falou no meu coração nessa noite. Esqueçam títulos, igreja, esqueçam homens de Deus com títulos de apóstolo. Não vai mais levantar apóstolos, não se vai mais levantar pastores famosos, não se vai mais levantar evangelistas famosos. O Senhor não vai mais levantar esse tipo de homem de Deus. O que o Senhor vai começar a levantar no meio da igreja, no meio da nação, no meio de missões do mundo, é a manifestação dos filhos de Deus. Amém, igreja? Daqueles que têm identidade com o Senhor. Meu irmão, você vai identificá-lo. Ah, mas aquele fulano tem o nome de apóstolo, mas você vai identificá-lo como filho de Deus. E você pode tirar o rótulo dele, o título dele, ele vai continuar sendo um filho de Deus, igreja. Esse é um tempo, presta atenção nisso, igreja. Esse tempo, eu acredito que é o fim dos tempos, igreja. A igreja do Senhor Jesus nessa terra dos últimos dias. Não é no TJ, é aqui. É a igreja dele, o qual o Senhor vai manifestar os seus filhos. Pegou isso no seu espírito? Por que precisamos de identidade, igreja? E aqui eu quero pegar o gancho do Luiz Hermínio. Nós precisamos de identidade.
para continuar caminhando com o Senhor sem ferir pessoas. Vou explicar melhor isso para você. Quando Pedro, os apóstolos, os discípulos estão ali com Jesus, então Jesus diz para eles: quem o mundo diz que eu sou? Quem é Jesus para você, igreja? Se o Senhor estivesse perguntando nessa noite para você: quem sou eu, Jesus Cristo? Para você, né, nessa noite, essa pergunta o Senhor Jesus fez aos discípulos. E alguns diziam: Senhor, estão falando lá fora que o Senhor é um profeta, estão falando lá fora que você é um agitador, né, como nós cantamos, um agitador qualquer. Estão falando lá fora que você é a reencarnação de Elias. Aí Pedro então ele fala: mas Jesus, deixa eu falar um negócio para você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E perceba você, olha aqui para mim, quando Pedro tem essa revelação, e o Senhor fala para ele: Pedro, não foi carne, não foi sangue quem revelou isso para você, mas é uma revelação dos céus, é uma revelação do Pai para a sua vida. E na hora que o apóstolo Pedro tem uma revelação de quem é Jesus Cristo, através do Espírito dele, Jesus então olha para ele e diz para ele: tu és Pedro, tu és o meu escolhido, tu és aquele que vai começar a minha igreja. Então o Senhor dá uma identidade para Pedro. Amém, meu querido? Está aqui comigo? Então você só recebe uma identidade de Deus. Você só vai receber no seu espírito a palavra de hoje, a palavra da semana passada, se você realmente sabe quem é Jesus Cristo na sua vida. Igreja, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, frequentam cultos, estão há anos na igreja e ainda não sabem o que é ou quem é a figura do Senhor Jesus. Pessoas que não estão vivendo derramar o Espírito Santo. Igreja, olha aqui para mim, não deixa sair não da linha, fica no raciocínio que eu estou entregando para você. Pessoas que estão na igreja, mas não estão vivendo a promessa do Senhor, quando Ele subiu aos céus, quando Ele foi lá, subiu aos céus, foi recebido na glória, e Ele disse: olha, é necessário que eu suba, porque quando eu for, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Amém? É promessa para hoje, é promessa de estarmos cheios do Espírito, igreja. E é muito claro para mim, assim, numa visão espiritual, quem não estiver vivendo nesse derramar de Deus, andando cheio do Espírito nessa terra, igreja, não vai ver o Senhor na glória. Precisamos de identidade. Tu és Deus, tu és o Eros, tu és Mateus, tu és Adão, tu és Deus. Quando nós olhamos para Ele, Ele revela quem nós somos nele. Ele revela o amor dele pela nossa vida. Uma das mensagens para nós nessa noite é que nós não recebemos um espírito de escravidão, igreja, mas um espírito de adoção, que clama: Abba, Pai, Papaizinho. Digam aos órfãos: eu sou o Pai, igreja. Amém, meu querido? Nós temos uma identidade. A igreja está caminhando em algumas direções e eu quero crer que Deus vai mudar isso. Porque além da igreja está sem identidade, além de muitas ovelhas está caminhando sem entender, sem identidade de filho. Existem na igreja hoje muitos líderes, igreja, dirigindo a igreja sem identidade do filho.
Quando nós entramos em alguns lugares sem identidade de filho, nós começamos a fazer algumas coisas sem identidade, que seria estar fazendo talvez por dinheiro. E se você pensa em ter dinheiro na sua vida segundo o projeto de Deus, eu falo para você uma coisa: não abra uma igreja. Mas existem homens abrindo igrejas para ter dinheiro, homens sem identidade de filho. Existem pessoas fazendo igreja por reconhecimento, elas querem ser reconhecidas. Depois você conversa com o Mateus, que é da área de publicidade, tem pastor que procura ele e fala: Mateus, eu quero que o meu nome seja conhecido aqui em Sorocaba. Vamos pôr placa, vamos colocar no Face, vamos colocar na frente da igreja, igreja tal, do ministério do pastor fulano de tal. No sábado chofrado, no Mar Morto, é o melhor de tudo. Pois o Mateus acontece para você. Nós não temos identidade de filho, igreja, nós começamos a fazer as coisas segundo o nosso coração de homem e não segundo o coração de Deus. Quando nós não temos identidade como ovelhas, nós começamos a procurar ícones de homens famosos, de músicos famosos, gospel, né? Vamos lá, vamos seguir ele. É aquele que nós temos que imitar. É a fé do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Amém? Então nós não estamos nisso por reconhecimento, mas nós estamos nisso por dinheiro, nós estamos nisso para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, amém, meu querido? Amém? Nós temos uma identidade em Deus. E sem identidade, igreja, na nossa vida, na vida do seu marido, na vida de todo aquele que caminha na fé cristã, nós temos 6 anos para 7 anos, mas tem pessoas de 20, 30 anos de igreja aqui. Aí você pergunta para seu esposo, para sua esposa, se nesse caminhar de fé Deus transformou a sua vida. Pergunta para o seu marido, você como esposa: você tem visto mudança em mim? Não pergunta agora, pergunta lá em casa. Você como marido, pergunta para sua esposa: você tem visto mudança em mim? Para melhor, é lógico. Porque quando nós não temos identidade de filho, igreja, é muito nítido o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, perseverança, paciência, todos os frutos, o fruto do Espírito, você não consegue identificar em nós. Quando você não tem identidade, igreja, algumas coisas começam a brotar, e sem identidade nós começamos a fazer muitas coisas erradas. Você começa a ver no meio da igreja o que não poderia acontecer, coisas do tipo ciúmes, coisas do tipo invejas, coisas do tipo: vamos copiar a igreja tal que está dando certo lá, está enchendo de gente. Meu irmão, eu não sou contra técnicas de alguns pastores, células, encontros com Deus. Eu não sou contra nada disso. Eu sou contra, muitas vezes, há um propósito com que o líder daquela igreja está promovendo aquilo. E às vezes é para encher a igreja. E o crescimento quem dá é o Senhor Jesus, amém? É Ele quem dá o crescimento. Nós vamos regar com oração. Porque nós não queremos uma igreja cheia de gente vazia, igreja. Nós queremos uma igreja que entenda o propósito de ser filho, igreja. Amém, meu querido? E o pastor que eu conheço e estava ouvindo ele essa semana, ele trouxe um exemplo disso muito claro. Quando você amputa algum membro de um corpo, quando você tira uma perna,
quando você corta um braço, você pode até colocar uma prótese no lugar, amém, meu querido? Amém? E ela funciona, amém, igreja? Amém? Se você perder uma perna, mas se você coloca uma prótese ali meio mal, a pessoa vai andar, uma prótese no braço meio mal, a pessoa está ali fazendo alguma coisa, então ela funciona. Meu irmão, nós amputamos o corpo do Senhor Jesus Cristo quando nós ocupamos alguns lugares que o Senhor não nos chamou para ocupar aqueles lugares. Amém? Já vou explicar isso para você. Virou uma moda, igreja, o ser pastor. É uma moda, Brasil. Nós conhecemos alguns anos atrás uma igreja que ela tinha mais ou menos uns 50 membros e 40 eram pastores. Para falar, verdade, pastor, verdade. Aquele casal como pastor da igreja, eles davam um curso na igreja de 1 ano para as pessoas que chegavam, e no final daquele curso eles consagravam pastores. E a igreja, por causa dessa ação desses pastores, tinha 50 membros e 40 eram pastores. Mas, ao mesmo tempo, a queixa daqueles que estavam andando conosco e trouxeram isso para nós, eles diziam, mas ele deixa a gente pregar, não deixa a gente sair, não deixa a gente visitar outra igreja, pregar outra igreja, fazer nada. Só ficamos sentados no banco. Qual é o seu chamado, igreja? É aí que nós temos que ter a identidade de Deus. Aí, um tempo atrás, a moda é ser apóstolo. É o tipo. E está todo mundo querendo ser apóstolo hoje. Mas qual é a sua identidade? Qual é o seu lugar? Qual é o seu chamado em Deus? E aí, para ter essa identidade, saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo, meu querido, nós precisamos ter intimidade. Olha aqui para mim. Não é porque eu sou pastor, igreja, que a minha filha, a Maria Eduarda, tem que ser pastora. Amém? Ela tem a identidade dela em Cristo, igreja. E Ele sabe o que Ele tem para a vida dela. Meu querido, eu conheço igrejas que estão acabando porque o pai é apóstolo da igreja, e o pai foi chamado para ser apóstolo, mas que eles querem deixar um reino humano ao filho deles. E ninguém daquela liderança, ninguém daquela igreja reconhece o filho como apóstolo. E aí dá uma briga, dá um choque, meu querido. Qual é o nosso lugar? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? E olha aqui para mim, olha aqui. É um papo reto, igreja. Se você não sabe qual é o seu lugar, igreja, você não tem intimidade com o Senhor. Então nós vamos parar de pedir qual é o meu lugar, Senhor. Nós vamos buscar intimidade para que o Senhor mostre qual é o seu lugar no corpo de Cristo, amém? O que pode estar acontecendo com outras vidas sabe o lugar que é para estar no corpo de Cristo, sabe a brecha que é para estar tampando, sabe a torre de vigília que é para estar vigiando, mas ainda está num fight com Deus, numa briga com Deus, dizendo, Senhor, eu não quero, não, Senhor, eu não vou fazer, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Até isso, meu irmão, a gente aceita. Você tem intimidade, mas você não respondeu sim ainda ao seu chamado. Amém, meu querido? Amém? Mas deixa eu dizer um negócio para você. Olha aqui para mim. Você vai perder essa luta, igreja. Você vai se render ao seu chamado. Eu já fui nocauteado nisso. Está entendendo isso, igreja? Às vezes a igreja é um lugar de cura, de restauração, de vida, e por falta de identidade e intimidade com o Senhor, a igreja hoje está mais ferindo as pessoas do que curando. Amém? Quantas pessoas entraram por aquela porta, igreja, e talvez saíram machucadas.
Ou também quantas pessoas entraram por aquela porta sem identidade de filho, também machucaram. Nós temos que ter identidade. E toda vez que eu falo de intimidade, meu irmão, eu lembro de recâmaras. E eu fui procurar na palavra de Deus, no livro de Cantares, o qual o noivo permite que a noiva entre nas suas recâmaras. E recâmaras é um lugar de intimidade. E lugar de intimidade, igreja, é um lugar onde a gente expõe a nossa nudez, amém? Olha aqui para mim. Onde a gente expõe a nossa nudez um para o outro. Eu sempre falo isso aqui, nós temos comunhão uns com os outros, mas para mostrar para você o que é intimidade. Nós temos comunhão uns com os outros, mas intimidade, igreja, eu só tenho com uma pessoa que está aqui nessa igreja, que é a minha esposa. E nós queremos ter intimidade com o Senhor Jesus, igreja. Amém, meu querido? E é um lugar, eu posso chamar de Santo dos Santos, igreja, e no Santo dos Santos é um lugar que você entra para ser transformado, amém? E nós somos tão acostumados em querer transformar ambientes, transformar as vidas, ministrar e curar, e nós nos esquecemos que nas recâmaras, com o noivo, no Santo dos Santos é um lugar para que o Senhor, Ele cure as nossas vidas, Ele transforme as nossas vidas, para que a gente saia de lá transformado, para que possamos transformar na vida de outras pessoas. Expor a nudez, nossa, é meio complicado, né, igreja? A maioria das mulheres é meio tímida, né? Vamos pôr escurinho, né? Porque não quer que você veja, talvez o marido veja uma cicatriz, uma marca, um defeito. Mas é um noivo, ele é Jesus Cristo, igreja, ele olha a cicatriz. E a menina, quando teve a cesárea, nasceu Maria Eduarda, que tinha a cicatriz que fica aqui, né? Ela sempre olhava a cicatriz e eu percebia que no começo ela ficava meio incomodada. Mas o noivo quer ver as nossas cicatrizes, igreja, as nossas marcas. E o noivo vai lá e ele dá um beijinho na cicatriz, porque ele sabe que é um só corpo. Amém? Você está entendendo isso? A marca que está nela está em mim, igreja. A marca da cruz, a marca dos pregos, a marca da coroa que está em Jesus Cristo está em você, igreja. Nós estamos crucificados com Ele. O diabo, quando olha para nós, igreja, ele vê a marca de Cristo em nós, ele vê o sangue. Você está entendendo isso, igreja? Você está entrando nesse lugar de intimidade com o Senhor nessa noite? E nós queremos entrar nesse lugar e dizer: Senhor, nos transforma. A igreja hoje está trabalhando, igreja, com próteses. E a prótese, ela funciona. Até funciona. Mal, mas ela funciona. Mas o Senhor quer fazer um milagre em nós. O Senhor quer fazer um milagre na nossa vida. Quando nós olhamos para o modelo humano de trabalho, você trabalha por quê? A troco do quê? A troco de salário, amém? Esse é o mundo que nós vivemos. Mas quando nós trabalhamos para o Senhor Jesus, igreja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, amém, igreja? Precisamos voltar em alguns lugares. Diz para o seu irmão aí: precisamos voltar ao altar. Precisamos voltar em alguns lugares em Deus.
Eu preguei aqui, na última vez que eu preguei, não, já faz algum tempo, foi no meu primeiro domingo do mês de janeiro, acho que foi a minha última ministração do domingo. Que obedecer ainda é melhor que o sacrificar. Eu pregava sobre Abraão. E Abraão, então, na sua caminhada, era um homem de altares. Eu citava o altar que a palavra de Deus fala que ele fez entre Betel e Ai. E quando ele ali faz aquele altar, igreja, na primeira vez que ele faz aquele altar, a palavra diz para mim que eles faz uma referência a Betel e Ai. Ai é lugar de ruínas. Então Abraão escolhe ir para o Egito, igreja, porque ele não olhou para Deus. Deus queria tirar água da pedra, Deus queria mandar um maná, e ele escolheu o Egito porque ali era uma terra seca, onde Deus me quer, mas ali é um lugar onde eu vou sobreviver, e ele escolhe o Egito. E o Egito é tudo aquilo que é do inimigo, que é do mundo, que Faraó tipifica Satanás, igreja, e ele vai para aquele lugar. A ponto que ele quase perde a sua esposa, porque ele pede para ela mentir. Nossa, essa é muito bonita, mente lá para o faraó, para o rei, que você é minha irmã, para que ele possa deixar eu vivo. E por uma intervenção divina, aquele homem não perde sua família por desobediência. Quando Deus então fala com o faraó, ele chama Abraão e fala: Abraão, por que você fez isso? Porque você mentiu. Então, numa intervenção de Deus, Faraó libera Abraão e ele sai de novo e começa a vagar pela terra, e a palavra diz que ele começa a andar sem rumo, perdido, sem direção. Mas mesmo sem direção, o Senhor o levou até esse altar que ele já havia edificado. A palavra é muito clara nisso. Ele voltou ao altar onde ele já havia edificado ali um altar ao Senhor, e naquele altar o Senhor então, ele se dobra, ele fala com o Senhor, ele escolhe então ficar em Betel, ele escolhe o seu chamado, igreja, e pela segunda vez em que ele se encontra naquele lugar, então diz a palavra de Deus, o Senhor falou com ele. Amém, igreja? E é interessante que nesse ponto Deus começa a fazer algumas coisas. Ele se separa de Ló, ele começa a viver as promessas de Deus. E meu querido, eu quero falar uma coisa para você. Vamos tirar todos os Ló da nossa vida nessa noite. É todo Ló, é todo o peso espiritual que nós estamos carregando, igreja. Ló é toda a ferida na nossa alma que nós estamos carregando por todos esses anos. Talvez na igreja, talvez você tenha ferida na sua alma pela igreja, nesse ministério. Talvez você esteja aqui e você esteja aí, mas pastor, eu estou com uma ferida porque esta igreja me feriu. E o Senhor quer dizer para nós essa noite: olha, tira o Ló, se separa disso, meu querido, se separa dessas coisas, esquece as mágoas, tira as mágoas do coração. Olha aqui para mim, desarma, igreja, amém? Desarma, vamos viver o amor do Senhor. Tira todos os Ló, igreja, que é uma visão espiritual vedada, igreja. A igreja está com uma visão espiritual cega. É tempo de voltar em alguns lugares, para que Deus possa acrescentar na sua vida e na minha vida. Amém, meu querido? Está entendendo isso, igreja? Amém? Na intimidade com o Senhor é que nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador, igreja. Você já foi cheio de si, igreja? Eu já fui cheio de mim. Eu achava que eu sabia muitas coisas. Eu achava que eu ia ser diretor de uma empresa. Fiz um cursinho no exterior e vim aí todo me gabando. Fiz uma faculdade e achava que eu era o cara. Abrimos um ministério, igreja, e no comecinho eu falava: não, aqui não vai acontecer algumas coisas que acontecem em outras igrejas.
nós descobrimos que acontece aqui também. Amém, cara? E o Eric falava, não, mas aqui não vai acontecer isso. Acontece. É homens, são pessoas. Nós precisamos de um Salvador, amém? Nós precisamos do Espírito Santo. E eu gosto do apóstolo Paulo, sempre falo isso para você. O apóstolo Paulo era um cara que começou assim: eu sou o cara. Ele se converteu no Senhor Jesus assim. Eles são apóstolos, eu também sou. Eu também fui chamado. Ele estava causando tanto alvoroço na igreja que Barnabé teve que tirar Paulo da igreja, meu querido, por 3 anos, para doutrinar a vida de Paulo, porque o pessoal da igreja queria matar ele. Teve situações que desceram ele pela janela da igreja para o povo não esganar ele. Daí ele começa o ministério: eu sou o cara, eu sou apóstolo, eles são outra pessoa. Depois ele já começa a mudar, ele vê que a coisa não é bem assim, o Espírito Santo trabalha no coração dele, ele começa a ir no Santo dos Santos para ser transformado, ele começa a dizer: eu também sou apóstolo, mas de todos os apóstolos eu sou o menorzinho. E no final da vida dele ele diz: de todos os pecadores, eu sou o maior dos pecadores. A igreja de Laodiceia era uma igreja assim, meu querido. Apocalipse 3,17 diz para nós: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, e não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você já imaginou uma igreja recebendo uma carta do Senhor Jesus dizendo isso, igreja? Talvez o pastor olhando a igreja, arrecadando, gente ali famosa. Laodiceia era uma capital, Laodiceia era onde tinha uma das primeiras faculdades, que não era faculdade, mas era um lugar de estudo da medicina, era um lugar onde tinha um colírio que eles fabricavam ali, que era muito famoso, era um lugar, igreja, onde eles fabricavam roupas, as primeiras roupas era muito conhecida, eles exportavam, eles trabalhavam com isso, era uma cidade rica. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja abastada, igreja. Era uma igreja que tinha recursos, mas quando eles recebem a carta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz para eles: olha, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Tudo que eles tinham na cidade, nu, eles tinham roupa. A nossa roupa vai nos manter. É um comércio. Cegos porque eles tinham um colírio que reis mandavam comprar daquele lugar, igreja, para curar ali os olhos. Era muito conhecido esse colírio. Então o Senhor fala para eles: vocês estão cegos, e eu sugiro que vocês comprem colírio de mim, roupa de mim. Quando nós temos identidade de filho, igreja, nós sabemos quem nós somos em Jesus Cristo, e nós sabemos que nós precisamos de um Salvador. Que nós precisamos dele. Vamos voltar em algum lugar um pouco. Amém? Cada osso no seu osso. Qual é o seu lugar? Qual é o seu chamado? Você tem uma alma. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. Você tem uma alma poderosa, igreja, para voltar em alguns lugares em Deus. Amém? Eu quero falar para você qual é essa arma que você tem. Olha aí para mim. A arma que você tem para voltar em alguns lugares de Deus é essa aqui que eu vou mostrar para você. Mostra a língua do seu irmão aí, do lado da esquerda, da direita, vai se pegar. Mostra a língua para ele. Mostrou a língua aí, Miquel? Mostra a língua para mim, ó. Queria, ó.
essa arma que você tem para voltar em alguns lugares em Deus. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. A gente só precisa apontar ela para o lado certo, igreja. Amém? Seu irmão mostrou a língua para você e disse para ele: aponta para o lado certo, cara. Essa semana eu experimentei algo de Deus e eu quero testemunhar para você. O Espírito Santo, ano passado, tem me incomodado muito com um versículo que a palavra de Deus fala: orai sem cessar. Amém? E eu já cheguei a orar e perguntar para Deus: mas Deus, como orar sem cessar? Como eu faço isso? E eu ouvi o pastor Luiz Hermínio uma ministração, e ele contou um testemunho, e ele dizia: eu vivo para Deus, eu vivo para a obra, o meu prazer é estar em Deus. E ele contou algo que eu falei: Deus, que legal isso daí. E ele disse que ele, de madrugada, a igreja, que ele fica tão pirado em Deus, tão ali buscando a presença de Deus, que ele, de madrugada, ele senta na cama dele, ele ergue as suas duas mãos e ele começa a orar em línguas. E a mulher dele olha, né, acorda, aquele homem do lado, mão erguida, orando em línguas. Daí no café da manhã, ela vai e pergunta para ele: viu, o que aconteceu? O que Deus revelou para você? O que Deus falou para você? Ela falou: mulher, como assim, você está doido? Não, você lá, sentou na cama, ergueu a mão, começou a orar em línguas, e ficou um bom tempo lá orando em línguas. Falou: mulher, eu não vi isso. E a mulher dá esse testemunho da vida dele, a mulher dele. Aí essa semana, isso chamou minha atenção. Eu falei: Deus, interessante esse negócio. Um dos pastores que eu escuto muito também é o pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá, ele tem um testemunho lindo de Deus. Eu quero contar para vocês. E daí eu falei: Deus, eu vou experimentar esse negócio aí. E o pastor Luciano Subirá disse que no começo do chamado, do ministério, pastor jovem, querendo caminhar em Deus, querendo a unção, querendo o poder de Deus, querendo que Deus revelasse a palavra, querendo que Deus desse poder para curar os enfermos. Ele vai numa convenção de um pastor chamado David, eu não sei quem é esse pastor. Ele disse que ali naquele congresso ele estava sentado ali na frente, e o pastor então olhou para uma mulher do lado dele, que estava do lado do pastor Luciano Subirá. E presta atenção para você não perder a linha de raciocínio. E o pastor lá de cima, ele olha para aquela mulher e diz para ela: olha, Deus vai te curar essa noite. E ele disse que a mulher tinha um problema de perna torta, gente. A perna da mulher era muito torta, ela andava matando. E aquele pastor começou a ministrar cura na vida daquela mulher. E o pastor Luciano Subirá, sentado, a olhos vistos dele, as pernas daquela mulher começaram a se endireitar. E ele começou a olhar aquilo e ele só tinha um pensamento na mente dele: eu quero isso na minha vida. Deus, eu quero isso na minha vida. Deus, eu quero esse poder para a minha vida. Quando terminou essa cura, esse pastor David, ele fez o seguinte: ele falou: eu sei, tem pessoas aí que estão perguntando: Deus, eu quero esse poder, eu quero esse milagre, eu quero caminhar nisso. Aí esse pastor David conta o testemunho de vida dele. E presta atenção, porque é outra história. Esse pastor David teve um encontro com Deus muito forte. Uma madrugada o Senhor falou para ele: olha, eu tenho um chamado para a sua vida, eu tenho um lugar para você no corpo de Cristo. Então você vai pregar na palavra, você vai fazer milagres. E ele ficou tão pirado naquilo. Ele falou: Deus está me chamando para o ministério, Deus está me chamando para uma obra. Ele acordou cedo, ele falou para a mulher: mulher, tive uma visitação de Deus, e Deus falou assim para mim. E a mulher disse para ele: mas mulher de pastor é tudo meio doida mesmo, né, meu irmão? A minha, graças a Deus, às vezes ela me puxa para baixo, mas ela já soltou essa frase também: estou com você, que a mulher dele disse para ele. Estamos juntos, né? Vamos nessa, Deus te chamou, vamos nessa. E diz que esse pastor pede a conta do emprego, ele larga tudo, ele fala: vou fazer a obra de Deus. Mas quando ele larga tudo, ele fala: mas peraí, o que eu vou fazer? Sou membro de uma igreja. Foi conversar com o pastor não dava muito crédito para ele. Não,
Vamos começar, vamos ver, né, o que Deus vai fazer. Amém, irmão, glória a Deus. Ele tinha um amigo, um outro amigo dele, pastor, que ele procurou, contou a história. E o pastor falou: faz o seguinte, cara, vem aqui na igreja. Aí eu dou a chave para você e você vem orar aí. Até Deus falar com você. Ele falou: mas nem meu pastor amigo, que era outro cara, né, não acredita no meu chamado. E ele começou a sentir um vagabundo. Ele falou: mas Deus, larguei tudo, larguei emprego, não estou fazendo nada com a obra, não estou pregando, ninguém me dá oportunidade, ninguém me acredita no meu chamado. Então ele vai para a igreja desse amigo de manhãzinha, e do lado havia uma fábrica. E de manhãzinha ele escuta aquele apito, a turma começar a trabalhar. Lembra desses apitos? Né? Ele já trabalhou em fábrica. Ele dava a hora do almoço, a hora do café. Ele parava para o café. A hora do almoço, ele parava para o almoço. E ele voltava. Mas ele falava: Deus, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou um vagabundo. Eu trabalhava 8 horas por dia, então eu vou, até o Senhor decidir a minha vida, eu vou orar 8 horas por dia. E esse pastor entrava cedo e ficava orando, esse homem de Deus, esse David. E ele conta que no começo ele orava pela igreja, orava por ele, orava pela casa, orava pela família, o Espírito Santo vinha, começava a orar em línguas, e ele ficava horas e horas orando em línguas. Ele escutava o apito, ele parava. E almoçava, voltava, começava a orar em línguas, e passava ali a tarde inteira orando em línguas. E a palavra diz que aquele que ora em línguas está edificando a si mesmo. Amém? Mas no final do dia acabava aquilo, ele ficava na expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa. E meu querido, durante um tempo de 6 meses, esse pastor ficou fazendo isso. E ninguém dava oportunidade. Um dia em um culto, esse pastor David dando o testemunho dele para quem queria esse poder e ver ele curar aquela mulher. Um dia em um culto de uma igreja, em um congresso que eles estavam, com bastante gente, o pastor pregando, adoração acontecendo, e ele do lado de uma mulher, e ele sentado ali, havia uma mulher sentada do lado dele que tinha uma perna mais curta do que a outra, e ele percebeu. E ele ali na adoração, ele falou para a mulher: olha, eu posso orar por você? Deus vai te curar. E ele não era nada, igreja, ele estava na plateia, estava sentadinho aí como você. E a mulher falou: pode, irmão, né? E ele era meio pentecostal, 6 meses orando em línguas, 8 horas por dia. E aí a adoração estava acabando, aquele homem lá de joelho nas pernas daquela mulher, ministrando ali a cura, e falando em línguas e ministrando, né? O pastor ia começar a pregar, e aí ele incomodando o culto, porque ele estava ali, todo mundo, o pastor manda sobre ele lá, e de repente aquela mulher pula da cadeira, igreja, e sai correndo, gritando no meio da igreja: Deus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. O pastor chama aquela mulher: ei, irmã, o que aconteceu? Pastor, Jesus me curou, eu tenho uma perna mais curta que a outra, e ele me curou, deixou as minhas pernas iguais, e glória a Deus, aleluia. E aquela mulher aponta para aquele menino chamado David e diz: olha, aquele menininho ali, o David, ele orou pela minha vida, ele vai orar por vocês e Deus vai curar vocês também. O pastor entregou a palavra para ele, queridos. Pela primeira vez ele saiu ministrando ali, cura, e ele colocava a mão na cabeça das pessoas, e ele estava orando lá, a mão dele ficava bamba no céu, ele abriu o olho, o bicho estava no chão, nem ele entendia o que estava acontecendo. E nesse dia aconteceu milagres, cura, e esse homem começou o ministério dele. E o pastor Luciano Subirats, quando ele ouviu isso, ele falou: Deus, eu quero isso para a minha vida. E ele disse que ele começou a orar em línguas, a orar. E ele fala: irmão, nas primeiras 3 horas, a boca seca, a mandíbula dói, não acontece nada. E foi um dia, foi 2, foi 3, foi 4. E ele: Deus, não vai acontecer mais nada. Aí Deus começou a dar variação de línguas para eles, novas línguas. E ele começou a entender que Deus estava falando algumas coisas com ele.
Ele começou a ler a palavra de Deus, e Deus começou a revelar coisas diferentes para eles da palavra de Deus. E o pastor Luciano Subirá, ele viaja o mundo pregando a palavra de Deus, igreja. E ele diz que ele ora em todo o tempo e em todo lugar. Ele disse que tinha um pastor, era meio chapadão igual ele, eles iam ministrar em alguma cidade, fora dali, eles entravam no carro, daí o pastor jogava para ele: não converse comigo não, vamos entrar em mistério. Colocava uma adoração, e os dois, 1 hora, 2 horas, 3 horas da viagem, só orando em línguas e adorando ao Senhor. Ele diz que ele viaja no avião, ele põe a cabeça lá, ele começa a orar, ele canta para lá, se anda para cá, a turma até cutuca ele e fala assim: fala comigo. Eu falo: não estou orando aqui, baixinho. Lógico que ele não faz nada, mas ele fica lá no espírito dele, né? Orando. Ele ora no outro, ele ora no carro, ele ora nas viagens, ele ora. E essa semana eu fiz isso. Eu fiz isso no carro, eu fiz isso no escritório, eu fiz isso na minha casa, de uma forma diferente, mas intensa. Eu quero dar o testemunho do que Deus fez nessa manhã, igreja. Por isso eu estou cheio de Deus. Eu acordei 8 horas. A Miriam e a Duda ainda estavam dormindo. E eu já estava com essa palavra queimando no meu coração. Só que eu orei e falei: Deus, guia aqui minhas mãos, a minha mente, aquilo que eu vou ministrar, aquilo que nós vamos entregar para a tua igreja. Eu não quero pregar coisas do meu coração. Eu estava ouvindo o Fernandinho bem baixinho no celular ali, orando. E o Espírito Santo entrou naquela sala, igreja. A mesma presença que eu senti lá, eu sinto aqui agora. E eu dobrei o meu joelho ali na sala e comecei a orar em línguas, eu só orava em línguas. E o Espírito Santo ministrando ao meu coração, enquanto eu estava orando, igreja, o Espírito Santo fez com que eu possa ver o poder da nossa oração, igreja. Ele começou a trazer vocês, a imagem de vocês. Eu vi a face de vocês, de todos vocês. Eu vi a face das pessoas que já passaram por esse ministério. Eu vi as pessoas, a face de todas as pessoas. E no comecinho do meu chamado, o Senhor trouxe essa experiência para mim uma vez, mostrando vários rostos, várias pessoas, algumas bonitas, algumas feias, algumas limpas, algumas tão sujas que a imagem dava para sentir o cheiro dessas pessoas. E nessa manhã o Senhor trouxe a igreja, o Senhor trouxe você, o Senhor trouxe a sua família, o Senhor trouxe o seu ministério. De cada vida que eu lembrava, ia puxando outra vida que está ali ligada. Quando eu lembrava do Dan, já trazia a família Okuma. Quando eu lembrava da minha mãe, já trazia a minha família primária. Quando eu lembrava da Miriam, já trazia a família dela. Quando eu lembrava de você, já ia linkando, e foi tudo tão rápido, igreja, as pessoas vindo e eu orando em línguas, e o Senhor me mostrava uma onda, algo saindo, crescendo e tocando as pessoas. Nós precisamos orar em alguns lugares. Vamos comprar a nossa língua na direção certa, igreja. Amém. Vamos acabar com fofoca. Vamos acabar com a maledicência. Vamos acabar com a blasfêmia, igreja.
Vamos acabar e vamos apontar a nossa língua na direção certa, que é apontar a nossa língua, a nossa oração, meu irmão, para o inferno, aonde precisa dessa onda, dessa oração, dessa intercessão da igreja. Nós precisamos voltar em alguns lugares. E o Senhor me deu o livro de Isaías 35. Abra para mim Isaías 35 na minha Bíblia, irmão. Um caminho de santidade. É esse o caminho que nós vamos entrar. É esse o caminho que o Senhor quer nos colocar. Um caminho de santidade. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Aonde nós vamos caminhar este ano, igreja? E as muitas águas que o Senhor está falando no livro de Ezequiel. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos, e ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, em algumas traduções o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esta é a palavra para você. Um caminho de santidade. Quero chamar o grupo de louvor aqui comigo. Vocês, na sessão do Eric, do Elson, o Espírito Santo tocar vocês, podem entregar seu instrumento, deixar em cima, e se vocês sentirem o desejo de descer, de se ajoelhar, deixa o Espírito falar ao teu coração, amém? Amém? Deixa o Espírito Santo agir. E o Espírito Santo quer entregar algumas coisas para nós nessa noite. Eu quero voltar a alguns lugares. Quem não ora em línguas aqui? Só me quer, Satianês, Veriana, Chuchu.
Eu quero chamar vocês para o primeiro aqui. Já Deus está ali com a Bica, Manuzinho. Quando nós começarmos a orar, só que preste atenção no que eu vou falar para você. O dom de línguas, ele flui de dentro. Só que o Espírito Santo, ele não pega a sua boca e faz você falar. Você precisa estar falando. Então a melhor coisa que eu falo para quem quer receber o dom de línguas é glorifique. Mas você tem que dizer glórias. Não é ficar no pensamento, estou glorificando glória, glória no pensamento. Não, é dizer glória. Quando você está me glorificando, dizendo glórias, se Ele quiser te entregar, sua língua vai dar um nó, igreja. E você vai começar a falar em línguas. É assim que funciona. Então venha mais para frente aqui, ó. O Miguel já ajoelhou, mas pode ficar em pé por enquanto. Mas quando eu for ministrar na sua vida, você ajoelha aqui com o Miguel no altar. Vem mais para frente. Vem mais, mas não agora. Vem mais para frente deles. Vem. Igreja, olha aqui para mim. Eu busquei tanto o dom de línguas, igreja. Eu ia culto de oração. E Deus falava, olha, eu estou te dando o dom da palavra. Eu disse, Deus, eu aceito esse, mas eu quero aquele que quer evidência. E eu vinha culto de oração e ia embora sem receber, e eu chorava no carro. Então tem que ter sede. Tem que ter desejo. Eu cheguei a levar um visitante uma vez da igreja, meu querido. E um culto de terça-feira, e essa pessoa nem conhecia Jesus direito, estava voltando nos caminhos do Senhor e estava do meu lado. E os obreiros vieram ministrando, e quando ministraram nessa pessoa, essa pessoa caiu de joelho e começou a falar em línguas. Eu dizia a Deus, não. Ela roubou minha vez. A pessoa que eu trouxe da igreja. E mais uma vez eu fui chorando embora, porque eu queria receber isso no meu espírito. E eu valorizo tanto isso, igreja, pela música. Eu nunca mais deixei de orar. Eu quero falar com aqueles que já receberam. Quem já recebeu? Você que está aí, você está orando em línguas. Seja sincero. Ah, pastor, eu já recebi, mas eu não oro mais. Eu deixei de lado esse dom. Eu quero falar com você, não deixe de lado. Eu entendo que quando o Senhor busca por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e em espírito, para mim é isso. É orar em línguas. Os que ficaram aí sentados, eu gostaria que vocês se colocassem aqui atrás dessas pessoas. Vamos ir todos ao altar nessa noite. Todos ao altar. Amanda, podem desligar a câmera, puxa de lado aí.